paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, evangelista Renato. Nesta manhã, quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses, capítulo 1, versículo 7, que assim diz a palavra de Deus: segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vocês outros fiéis, ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, a palavra do Senhor ela vai nos relatar nesta manhã acerca do amor, da bondade dos colossos. Quando ouviram falar acerca do projeto da salvação, a Bíblia ela vai dizer para nós que o apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta, essa epístola aos Colossenses, para que a igreja de Cristo ela fosse edificada. Neste período, quando o apóstolo Paulo ele escreveu estas cartas, meus irmãos, ele estava pela primeira vez preso em Roma. Então foi em Roma que o apóstolo Paulo, ao saber da forma como a igreja de Cristo ela recebeu a palavra, de como os irmãos de Colosso receberam a palavra, não somente receberam, mas também abraçaram. A Bíblia vem dizer para nós que a fé dos irmãos de Colosso ela se multiplicou, ao ponto da igreja de Cristo, irmão, ela crescer na cidade de Colosso de uma forma veemente, irmão, de uma forma muito grande, por causa e por conta do testemunho dos irmãos. Porque o que vai dizer, irmãos, que nós somos crentes, meus amados, não é nós falar que somos servos de Deus, mas sim o que vai falar mais alto são o nosso testemunho, são a nossa conduta diante daqueles que ainda não receberam a palavra de Deus. Então nós temos que nos comportar como fiéis e bons testemunhos de Cristo sobre a terra, porque nós somos a luz que resplandece nesse mundo que está em meias trevas, meus amados. Vejamos, querido, o apóstolo Paulo, ele recebia algumas orientações de Epáfras, que estava à frente daquele rebanho na igreja de Colosso, porque logo se formou uma igreja, irmãos, começou a crescer. Então o apóstolo Paulo, ele ficava ciente dos acontecidos que Epáfras, muitas das vezes pela preocupação com a obra de Deus, ele levava os assuntos que estavam acontecendo dentro da congregação para o apóstolo Paulo em Roma, para que o apóstolo Paulo ali ouvisse da boca de Epáfras, que era um homem fiel às santas escrituras. E nós sabemos, querido, como em nossos dias há falsos mestres, há falsos ensinadores. Naquela época não era diferente. Houve falsos também, irmãos, apóstolos, falsos mestres, também naquela época, meu amado. E como, meu querido, já estava começando a tentar se introduzir umas heresias dentro da igreja de Cristo Jesus, Epáfras, como homem de Deus, ele não se omitiu, meus irmãos, pelo que ele estava contemplando, mas ele levava os assuntos para o apóstolo Paulo, que era responsável por aquelas igrejas, mesmo ele preso, mas a palavra não estava preso. E ali ele escrevia aquelas cartas orientando, irmão, a igreja de Cristo, para que a igreja de Cristo,
ela viesse, irmão, abraçar os conselhos através desta carta pastoral, desta carta que conforta, que exorta, que edifica, irmãos. Veja que o apóstolo Paulo, ele começa logo de início, veja, ali, irmãos, a falar maravilhosamente dos irmãos, pela fé, pelo amor, pela boa conduta, pelo Espírito que reinava neles, meus irmãos. Esta era a preocupação dele, para que os irmãos viessem observar o que estava escrito e se manter em tudo aquilo que eles tinham aprendido, irmãos, para que não viesse de maneira alguma se mover da fé. Em nossos dias também, meus queridos, não é diferente, meu amado. Ainda há homens e mulheres de Deus, irmãos, que quando vê, irmão, que algo não está conforme a palavra de Deus, eles não se omitem, mas eles tomam uma decisão, eles tomam uma atitude. Epáfras não foi covarde, ele não deixou a igreja padecer, mas ele viu a necessidade de procurar um homem instruído por Deus, um homem que o Espírito Santo de Deus habitava na vida dele, para que pudesse trazer uma solução para a igreja de Cristo, irmão. Para que a igreja de Cristo ela viesse conservar o mesmo amor que eles receberam, irmãos. Porque muitos irmãos daquela região, eles começaram, irmãos, a ouvir a palavra de Deus, e ao ouvir, irmão, acerca da fé, logo, irmão, se convertia ao cristianismo, meus amados. Que nós venhamos também, irmãos, sermos fiéis, testemunhas de Cristo nesta terra, irmãos, embaixador da palavra da verdade. Este é o privilégio que o Senhor nos deu como embaixador, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, irmãos. Que Deus ele abençoe a vida de cada um de vocês, que esta palavra ela venha ficar guardada dentro do vosso coração. Aqui quem vos despede é o seu irmão em Cristo, evangelista Renato. Deus lhe abençoe, tenha um ótimo dia e fiquem na santa e gloriosa paz do nosso Rei, único, soberano e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.